A doutrina dos espíritos, ela nos revela que, através dos estudos, nós conseguimos compreender um pouco a vida espiritual do outro lado. Conseguimos aprender realmente aquilo que necessitamos para fortalecer o nosso caminho. Através do Livro dos Espíritos, que é onde o nosso codificador Allan Kardec, que era francês, que nasceu em Lyon, na França, em 1804, ele era um professor, um cientista, um filósofo, ele tinha várias profissões, o Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos tem 2 edições do Livro dos Espíritos. A primeira edição foram umas 500 perguntas e 500 respostas aproximadamente. Agora, a segunda edição é muito importante que a gente saiba, são 1019 a 1020 perguntas, uma coisa assim, de 1019 a 1020, porque tem livros que tem 1020 perguntas com respostas, agora tem livros que são 1019, é uma coisa assim, é por aí. Então o Allan Kardec, ele codificou o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, entre outros livros. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá se tira bastante temas para que a gente possa fazer as palestras. Na questão do Livro dos Espíritos, também são tiradas muitas questões onde a gente coloca no nosso escrito lá, para que a gente possa passar a informação da palestra. Que esses livros são tão atuais, apesar de ter sido codificado há muitos e muitos anos. Há muitos e muitos. Então, mas vamos seguindo. O importante é a gente entender. Nós temos as obras, os livros espíritas, que são maravilhosos. Nos dão o esclarecimento das coisas que nós queremos saber. Por exemplo, aqui na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, diz assim: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele nos responde perguntas, que nos ajuda na questão para que a gente possa saber, para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento pela parte espiritual. E é importante que a gente aprenda que os livros, eles são os nossos melhores amigos e nos ajudam em nossa caminhada. E por isso mesmo, é importante que a gente estude muito, porque o caminho é do progresso, é para que a gente conheça, e para que a gente saiba. Para quem não conhece da questão da doutrina dos espíritos, eu recomendo que compre o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o Evangelho no Lar, que é muito bom, e o Livro dos Espíritos, que também é muito bom, porque responde às nossas perguntas que nós necessitamos para saber. Eles são tão atuais, parece que foram escritos hoje, na atualidade. Mas, voltando à questão que nós estávamos falando, então, quando nós vamos na casa espírita, nós não temos simplesmente, companheiros, que esperar que milagres caiam do céu. A espiritualidade faz aquilo, o possível para ajudar em tudo. Mas se a gente não se ajudar,
como que eles podem nos ajudar? Então, precisa ter um melhoramento nosso. A gente se modificar, a gente começar a estudar, a gente ser diferente com as pessoas dentro do lar, ser mais paciente, mais caridoso, mais amoroso, mais consciente naquilo que nós vamos falar, mais amigo. Então, tudo isso é importante. Em primeiro lugar, fazer a caridade dentro do lar, praticar o evangelho dentro do lar. Daí sim, para praticar a caridade, para praticar o evangelho lá fora. Porque, primeiro, são com os nossos mais próximos. Segundo lugar, são com aqueles que não são tão próximos nossos. Então, por isso que a gente tem tudo para estar bem. Mas se a gente não praticar o evangelho, não se melhorar como seres humanos, então, é claro que o passe, que o remédio espiritual, que são a palestra, que é o passe, que são todos esses programas que são de tratamento, tem na casa espírita, ajudarão. Mas só que o remédio precisa de que a gente seja, que a gente pratique, na verdade, a nossa reforma íntima. E não ficar preso daquele erro que já foi. Ou melhor, naquele erro que já passou. A gente tem que ter consciência que a gente tem que olhar o erro que foi cometido por nós mesmos, que foi pode ter sido um erro grave ou não. A gente tem que olhar lá atrás o que a gente fez para que a gente não volte a repetir, não volte a cometer esse mesmo erro, para que a gente possa ser novo, mudar a nossa condição, mudar o nosso modo de agir. É se conhecer, é modificar, é olhar para trás. Eu cometi esse erro, mas hoje eu não cometo mais. É não cometê-lo mais. É aprender a olhar para isso. E não ficar estacionado, lamentando pelas coisas que já passaram, ficar chorando pelas coisas que aconteceram, ficar chorando pelas coisas que possam estar nos ferindo de 20, 30, 40, 50 anos atrás, e nós ainda continuamos andando para trás naquelas lamentações que só nos trazem mal-estares no atual presente que vivemos hoje. Então, temos a conscientização através das palestras, através dos livros espíritas, que nós temos que sempre olhar para frente e olhar para trás pelo aquele erro, mas para não cometê-lo mais, olhando assim. E ser indulgente com os erros alheios. O que vem a ser indulgência? É eu não observar os erros que o meu companheiro que está ali praticando contra outro, e se observar, não sair comentando com um, com outro, como se fosse uma fofoca. Olha, você viu aquilo que ele fez? Isso é grave. Entendeu? Não, a gente tem que ser indulgente. E a indulgência também tem a questão de perdoar aos erros alheios, de perdoar a todos, de fazer a caridade ao próximo. Qual que é a caridade? A caridade é ajudá-los no momento que eles não estão bem. Então existe a questão da indulgência, do perdão aos erros alheios, o perdão ao próximo, e existe também a caridade, o amor, porque o amor entra no meio do perdão, porque quem ama ao seu próximo, perdoa ele, perdoa a sua falha, se liberta desse peso que carrega dentro de si. Esquece. Esquecer não significa perdoar. Esquecer é que você não se lembra do acontecido. E perdoar é que você limpou o seu coração. Seu coração está mais leve. Isso é perdoar. Então, sejamos igual Jesus.
Jesus nos perdoou quando estava sendo crucificado. Sejamos igual a Ele.